boa tarde. A pandemia do coronavírus mudou a vida dos trabalhadores em todo o mundo. Para diminuir os riscos de contágio da doença, foi preciso reduzir o número de pessoas em todos os locais de trabalho. O chamado home office, que era novidade em algumas empresas, se tornou solução imediata. Mas muitas pessoas sentiram a mudança. A consequência foi o aumento das doenças relacionadas ao estresse e ao trabalho. Esse é o destaque do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes manda soltar o blogueiro Oswaldo Eustáquio, mas impõe medidas cautelares. O blogueiro é investigado por suposto apoio a atos considerados antidemocráticos. Polícia Federal prende em flagrante homem por abuso e exploração sexual infantil. O preso morava e cuidava de uma escola desativada no município carioca e com ele foram encontrados vários arquivos de violência sexual contra crianças. Pesquisa mostra que mais de 70% dos brasileiros estão endividados. Mas o que fazer para não responder na justiça por inadimplência? Essa é a pergunta que 67%, ou seja, quase 7 de cada 10 brasileiros andaram fazendo no mês de junho. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o blogueiro Oswaldo Eustáquio Filho seja colocado em liberdade. Ele é um dos investigados por suposto apoio a atos considerados antidemocráticos, principalmente nas redes sociais. Mesmo deixando a prisão, o blogueiro vai ter que cumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi tomada após pedido da Polícia Federal de aplicação de medidas restritivas alternativas à prisão. O parecer da Procuradoria-Geral da República foi favorável ao pedido. O blogueiro Oswaldo Eustáquio Filho foi autorizado a deixar a prisão, mas vai ter que cumprir algumas medidas. De acordo com a decisão, o blogueiro não vai poder manter contato com outros 27 investigados no mesmo processo. Ele está proibido de frequentar as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes investigados. Não pode se aproximar a menos de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes ou das residências dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Também está proibido de mobilizar, organizar ou integrar manifestações contra qualquer um dos poderes da República ou de seus integrantes, ou que estimulem animosidade contra as Forças Armadas e qualquer instituição do Estado. E não vai poder deixar o Distrito Federal, salvo prévia autorização judicial, permanecendo à disposição do Ministério Público Federal e da Polícia Federal para contribuir com as investigações. Oswaldo Eustáquio Filho foi preso no dia 26 de junho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele estava em prisão temporária na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, para onde havia sido transferido. O blogueiro é investigado por suposto apoio a atos considerados antidemocráticos. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 68 anos acusado de abuso e exploração sexual infantil. O preso morava e cuidava de uma escola desativada no município carioca e com ele foram encontrados vários arquivos de violência sexual contra crianças. A polícia cumpria mandado de busca e apreensão autorizado pela Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, o homem, além de armazenar o material, também transmitia os arquivos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet para fora do país. O material vai ser periciado para saber se o preso também produzia as cenas de exploração sexual contra os menores. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do ex-governador do Paraná, Beto Richa. O ex-governador queria que a ação penal contra ele fosse extinta, alegando que já teria passado o prazo para julgamento do processo. A ação penal foi instaurada contra Beto Richa por fatos ocorridos em 2006, época em que ele era prefeito de Curitiba. O político foi denunciado pelo Ministério Público porque teria empregado R$100 mil do Fundo Nacional de Saúde em desacordo com os planos previstos no convênio. Quando ele assumiu o cargo de governador em 2011, a ação penal passou para a competência do STJ devido ao foro por prerrogativa de função e ficou à espera de autorização legislativa para continuar tramitando. Com a renúncia de Beto Richa em 2018 para disputar as eleições, o caso foi remetido à Justiça Federal no Paraná.
Para a defesa do ex-governador, a ação penal está prescrita desde 2014. Mas no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o pedido de reconhecimento da prescrição foi rejeitado. No entendimento dos magistrados, o prazo ficou suspenso durante os anos em que a ação penal permaneceu no STJ à espera de autorização legislativa. O ex-governador entrou com habeas corpus no STJ. A defesa alegou, entre outras coisas, que Beto Richa teria sido beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou a necessidade de autorização prévia das Assembleias Legislativas para processos penais contra governadores. No entanto, segundo o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, a decisão do STF não alterou a jurisprudência aplicável aos processos que ficaram parados, aguardando o pronunciamento dos deputados estaduais. E para a 6ª turma, esse tempo não é contado para o efeito de prescrição. E no próximo bloco, como a pandemia do coronavírus está afetando a saúde mental dos trabalhadores. É assunto para daqui a pouquinho, não saia daí. A Constituição é a bússola política de uma nação. Ela aponta o norte para o qual nós devemos rumar. Apesar dela não apontar diretamente qual caminho nós temos que seguir, ela traz os princípios segundo os quais, se os obedecermos, teremos uma maior probabilidade de acertarmos o caminho para o nosso destino. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que problemas com o pagamento de dívidas atingem quase 70% dos brasileiros. Com o nome sujo na praça, devedores correm o risco de responder na justiça pela inadimplência. Foi preciso fechar tudo para evitar que o novo coronavírus se espalhasse. Aí não teve jeito. A economia encolheu e o resultado é esse nas mãos da cozinheira Rosângela. Contas e mais contas atrasadas. Eu fui mandada embora na pandemia, não estou conseguindo pagar minhas dívidas. Estou com financiamento atrasado, estou com dívida de aluguel, água e luz, o cartão de crédito e os juros do cartão de crédito e do carro está muito alto e eu não estou podendo pagar desempregada. Como que eu faço? Essa é a pergunta que 67%, ou seja, quase 7 de cada 10 brasileiros andaram fazendo no mês de junho. Esse é o percentual de pessoas endividadas no país, segundo pesquisa da CNC, a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E se essas dívidas não forem pagas, todas essas pessoas correm o risco de ficar com o nome sujo na praça. Caso o CPF do cidadão seja incluído no cadastro de inadimplentes, ele terá restrição para fazer novos empréstimos ou mesmo para compras a prazo. E pior, o devedor pode ser processado. Caso o consumidor seja condenado na justiça, ele pode ter contas bancárias bloqueadas, bens penhorados para quitar dívidas. A empresa ainda pode acrescentar juros ao valor devido. Além disso, dependendo da situação do consumidor, até serviços como água, luz, telefone, TV e outros podem ser suspensos. Essa advogada explica que dívidas em atraso podem gerar efeitos ainda mais graves. É que uma vez sujo o seu nome, ele nunca mais terá condições de, por exemplo, se outra vez ocorrer um erro, ele não tem mais direito a nenhum tipo de indenização por esse segundo erro cometido, né? Então ele, vamos dizer, perde aquela presunção de boa-fé, de bom pagador que ele tinha antes. Há no Congresso uma proposta de criação de regime especial que pode ajudar pessoas superendividadas. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, essa iniciativa pode ajudar a recuperar 550 bilhões de reais em débitos não quitados por consumidores. É uma legislação extremamente inovadora que vai trazer aí uma inovação para a sociedade no sentido de uma recuperação desses consumidores, de um crédito mais responsável, né? Até mesmo de proporcionar uma educação financeira aos brasileiros.
Há mais de 3 meses, trabalhadores de todo o mundo tiveram que mudar a rotina por causa da pandemia do coronavírus. Especialistas alertam para o aumento de doenças relacionadas ao estresse e ao trabalho. Uma delas é a síndrome de burnout. São mais de 100 dias de uma nova rotina para trabalhadores do mundo inteiro. Restrição na circulação, uso de máscaras, atividades que agora são praticadas de outra forma. Muita novidade e, com ela, muita pressão e estresse. A consequência é o aumento de doenças relacionadas ao esgotamento físico e mental. O teletrabalho tem causado muita angústia e medo nos trabalhadores. O medo é bom, por um lado, porque nos impulsiona para a mudança, mas também pode nos paralisar. Nós perdemos aquele percurso até o trabalho, a pausa para o café, ser reconhecido perante os colegas diante de uma entrega de um trabalho, ter o retorno da fala e o olhar do outro presencial, vão nos gerando uma certa angústia, uma insegurança. Cansaço, angústia e ansiedade, sentimentos que servem como um gatilho para uma das doenças que mais tem se espalhado entre os trabalhadores nos últimos anos, a síndrome de burnout. As pessoas que enfrentam esse mal passam a ter cansaço físico, dores de cabeça e depressão. Quando eu chegava do trabalho, eu deitava no sofá e ia chorar. E elas me perguntavam por quê. E eu dizia que é porque eu estava muito cansada. E aí foi quando eu resolvi procurar uma ajuda profissional. No ano passado, a Organização Mundial de Saúde decidiu que a síndrome de burnout passará a ser considerada uma doença ocupacional. Mesmo com a classificação internacional, a auxiliar administrativa Liliane Coutinho teve dificuldade para se afastar do trabalho pelo INSS. O que eu pude notar é que os profissionais, os peritos, eles estão preparados para lidar com o afastamento de uma saúde comum, que é quando você chega lá e eles visualmente conseguem ver que é um braço quebrado, uma perna quebrada, mas eles ainda não estão preparados para lidar com a saúde ocupacional, que é o problema mental, que é a saúde mental. Segundo uma associação internacional de pesquisa, prevenção e tratamento do estresse e tensão de trabalhadores, 33 milhões de profissionais no Brasil sofrem com a síndrome de burnout. Muitos passaram a ter a doença após a pandemia do coronavírus. Isso porque a mudança de rotina trouxe incertezas e aumentou o estresse. Quanto maior a pressão, maior a incidência da doença. É o que ocorre com os professores. Trocar o giz e o quadro negro pela tecnologia das teleaulas fez quem ensina ser obrigado a aprender. O trabalho remoto, ele veio muito rápido e não teve tempo dos profissionais aprenderem, ou mesmo tempo para eles assimilarem isso, e estão tendo que lidar com a realidade nova, e muitos têm uma dificuldade muito grande. Muito importante que o Estado ele observe isso, que ele traga uma ajuda ao professor antes de adoecer, traga uma prevenção para isso. Mas nenhuma profissão tem sofrido tanto quanto a daqueles que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Um artigo publicado recentemente na revista Anestesia e Analgesia afirma que a tensão mental sofrida por profissionais da saúde tem feito disparar os casos da síndrome de burnout. Isso faz com que a gente reflita cada vez mais sobre a importância de políticas públicas no campo de atenção à saúde mental do trabalhador e da comunidade em geral, especialmente em termos de prevenção, de promoção e de recuperação daqueles que forem acometidos por transtornos mentais e comportamentais. Não é porque eu estou aqui de batom, cabelo mais ou menos arrumado, uma roupa bonita, que eu não estou doente. A dor é aqui e aqui. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o Dr. Marcelo Valho. Ele é professor e pós-doutor em Direito e publicou um livro sobre o assunto, um livro chamado Síndrome de Burnout e a Responsabilidade do Empregador. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Bom, acompanhamos agora na reportagem a última fala ali da professora, né? Ela chama atenção para essa questão de uma doença quase que silenciosa, né?
mas que deixa marcas profundas. Eu queria que o senhor explicasse quais as orientações que esse trabalhador deve receber da empresa e também quais as responsabilidades da empresa, né? Perfeito. Bom, a síndrome de burnout é também conhecida como um esgotamento profissional. E ela é decorrente de atos inerentes ao trabalho, gera para as pessoas, para os empregados, inúmeros sintomas, né? Sintomas que podem ser físicos, podem ser emocionais, e aqui eu posso destacar dor de cabeça, enxaqueca, fadiga, dor muscular, alergia, posso falar em depressão, ansiedade. O importante aqui é, frente ao empregado, né? Eu digo, o empregado tendo qualquer um desses sintomas deve buscar ajuda. Ele não pode ficar inerte, ele deve buscar ajuda, porque pode acarretar no final a síndrome de burnout. Com relação ao empregador, como ele assume o risco de sua atividade, ele deve observar os seus empregados e quando houver algum sintoma, né, que seja de burnout, de síndrome de burnout, ele deve tratar o seu empregado como uma pessoa doente. É indispensável ele perceber isso no seu empregado. Agora, quando ele não percebe, isso pode ser enquadrado como acidente de trabalho, doutor Marcelo? Pode ser, sim, porque se trata de uma doença inerente ao trabalho, é uma síndrome inerente ao trabalho, tá? Isso eu posso dizer, efetivamente, isso está sendo ratificado até pela Organização Mundial da Saúde, que a partir de 2022, ela mudará, né, a classificação internacional das doenças e fala que o burnout é uma, aspas, síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho. Então, quando esse trabalhador volta por um eventual afastamento pelo INSS, ele volta com estabilidade, então? Sim, com relação ao INSS, é uma situação um pouco delicada, porque na maioria das vezes é concedido um benefício, tá, de doença simples e não de auxílio doença acidentário, que é o B91. Se for concedido afastamento por B91, aí pode-se falar em estabilidade. E essa estabilidade decorre da lei previdenciária, que pode ser de 12 meses, ou, levando em consideração o princípio da norma mais favorável, se houver convenção coletiva com uma norma mais favorável, aí prevalece. Pode ser que seja muito maior essa estabilidade. Deve também levar em consideração a incapacidade desse empregado. Bom, esse empregado que não consegue um apoio, não tem um apoio da empresa, ele sofre aquelas questões todas que a gente sabe que pelo estresse, principalmente agora na pandemia, isso tende a piorar. Essa pessoa pode ser indenizada? Pode ser indenizada. Só que, numa eventual ação trabalhista nesse sentido, é indispensável que essa pessoa comprove quais foram esses danos, tanto danos materiais como o dano o dano moral, tá? E em algumas oportunidades, é importante falar aqui, dependendo da incapacidade que essa pessoa está, ela pode pedir até pensão mensal vitalícia. São as comprovações? Quais são os documentos? Os documentos, na maioria das vezes, são laudos médicos, são relatórios, normalmente a gente se fala do laudo do psiquiatra, laudo do psicólogo. Isso são documentos indispensáveis numa eventual ação trabalhista em busca de danos morais, danos materiais, pensão mensal vitalícia e eventual estabilidade no emprego. Ok, conversei aqui ao vivo com o professor doutor Marcelo Valho, que tem um livro sobre a síndrome de burnout. Obrigada pela participação, boa tarde. Obrigado pela oportunidade, boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, o Ministério Público quer que o governo de Sergipe justifique a autorização para a reabertura do comércio no estado. Não saia daí, eu volto já. É a Constituição que garante o bom funcionamento do país, através dos princípios da convivência harmoniosa e independente dos poderes executivo, legislativo e judiciário, através dos quais podemos garantir a rigidez do Estado Democrático de Direito. Nos primeiros 5 meses do ano, as tentativas de fraude com CPFs aumentaram 166%.
A maior parte dos golpes foi para tentar sacar o auxílio emergencial pago pelo governo. Só de março para abril, quando foi liberada a primeira parcela do auxílio emergencial do governo, o crescimento de tentativas de fraude foi de 35%. Os golpistas usam CPF de consumidores para realizar operações. Thalita foi uma das que entraram para as estatísticas. Fiz o cadastro, coloquei meu CPF, coloquei tudo meu. E logo em seguida, quando eu apertei para concluir cadastro, falou que já tinha um cadastro feito já com meu CPF, com o que eu tinha que pôr. Apertei em trocar de senha, apareceu um e-mail que eu nunca vi, que eu não sei de quem é. Fui depois na agência da Caixa. Na agência da Caixa eu fui. Eles falaram que eu tinha que ir na polícia, fazer um boletim de ocorrência e trazer para eles. Fui na polícia e eles falaram que eu tinha que resolver isso na Caixa, porque eles não estão resolvendo mais. Caso eu não consiga resolver na Caixa, eu ir na Polícia Federal. Eu me senti muito injustiçada, porque é algo que a gente espera, né? A gente esperou para ser aprovado e infelizmente aconteceu um fraude. E eu tenho certeza que muita gente está passando por isso. A pesquisa foi feita pela empresa Acesso Digital. Nos 5 primeiros meses do ano, as denúncias aumentaram 166%. Uma tentativa de fraude foi realizada a cada 2 minutos e 40 segundos. A alta, segundo o levantamento, também pode ter relação com o crescimento do número de compras online por causa da quarentena. Em números reais, isso significa mais de 80 mil tentativas de fraude, quase o mesmo registrado em todo o ano passado. Se os golpes tivessem dado certo, brasileiros teriam sido lesados em cerca de 172 milhões de reais. Além de sacar indevidamente auxílios emergenciais, os criminosos também tentaram abrir crediários, contas em banco, cadastrar celulares e fazer financiamento de veículos. Nenhum consumidor é obrigado a fornecer o CPF no momento de uma compra física. E, em compra online, é preciso que ele verifique se a página é segura. Quem for pego tentando usar dados de outra pessoa comete crime, estelionato. A referida conduta configura crime, podendo ser citado a título de exemplo o artigo 171 do Código Penal, que estipula o crime de estelionato. Ocorre quando o agente, com base nos dados de terceiros obtidos mediante fraude ou qualquer outro meio, pretende obter para si ou para outrem vantagem indevida. A pena prevista no caput do artigo 171 é de 1 a 5 anos, devendo ser chamada a atenção para o parágrafo 3º, o qual possibilita o aumento da pena na terceira fase em 1/3, por envolver, no caso dos auxílios emergenciais, entidade pública. Os Ministérios Públicos Federal do Trabalho do Estado de Sergipe, eles entraram com um requerimento de urgência na Justiça para que o governo de Sergipe justifique a autorização para funcionamento de atividades não essenciais, mesmo com a taxa de ocupação de leitos de UTIs para atendimento de pacientes com Covid-19 estar acima de 70%. Na petição entregue à Justiça, os Ministérios Públicos reforçam que o sistema de saúde em Sergipe já está no limite, com a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com coronavírus acima de 70%. Além da justificativa para a liberação de atividades não essenciais, no processo, o governo de Sergipe terá que explicar por que no cálculo de taxa de ocupação de leitos não está incluso as UTIs de hospitais particulares. Esse é um dos critérios para a decisão de reabertura do comércio. Dados do próprio governo de Sergipe mostram que o número de infectados pelo novo coronavírus já passa de 26 mil. O número de mortos até o início de julho é de 676 pessoas. Em Minas Gerais, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nelson Messias de Moraes, anunciou a construção do novo fórum da cidade de Manga, que fica a 700 quilômetros de Belo Horizonte. O investimento é de quase 5 milhões de reais. As obras devem começar em agosto. Esse é o Rio São Francisco, um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e da América Latina. Tem cerca de 3 mil quilômetros de comprimento. O Velho Chico nasce na Serra da Canastra, no centro-oeste mineiro, e passa por mais 4 estados e 521 municípios. Manga, no extremo norte de Minas, é um deles. Essa vista pode ser contemplada todos os dias da porta do Fórum Doutor João Cunha Ortiga, inaugurado em 1983.
Uma curiosidade é que até janeiro deste ano, Jaíba, que fica a 70 quilômetros daqui e que hoje tem uma comarca, pertencia à jurisdição de Manga. Além da distância, o deslocamento das pessoas e dos autos dos processos era feito, assim como a gente está agora, em cima de uma balsa ou numa lancha. Na realidade, a comarca era integrada com Jaíba. Existiam 5 cidades na comarca e Jaíba foi desmembrada numa cerimônia no início do ano, veio o Dr. Nelson também. As nossas maiores demandas aqui são criminais no geral, previdenciárias e demandas bancárias. Agora a comarca de Manga é composta por outros 2 municípios, Miravânia e São João das Missões, além do distrito de Inhandutiba. Atende mais de 36 mil habitantes. Tem hoje cerca de 9 mil processos e só no ano passado foram realizadas quase 200 audiências por mês. Após o desmembramento de Jaíba, a comarca de Manga tem um outro motivo para comemorar. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias de Moraes, anunciou o lançamento da obra do novo fórum. Manga, que está aqui bem ao norte de Minas Gerais, que é uma cidade de um povo sonhador, um povo trabalhador, estava a merecer um outro edifício para o funcionamento do fórum local. E nós viemos aqui com o prefeito, o deputado Arley, para entregar à população este sonho que ela acalentou por muito tempo. Já demos a ordem de serviço para o início das obras, cuja licitação está encerrando agora. E agora uma última notícia. A Polícia Federal concluiu hoje o inquérito do incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro e descartou conduta omissa por parte dos gestores do espaço. A perícia confirmou que o início do fogo foi no auditório, que ficava no primeiro andar próximo à entrada principal do museu. As chamas teriam começado em um dos aparelhos de ar-condicionado. Boa parte do acervo foi destruída pelas chamas no dia 2 de setembro de 2018. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. Eu te encontro amanhã. Até mais.